Fala, rapaziada. Queria trocar uma ideia com vocês aí sobre esses possíveis temas que vocês me pediram para falar. São temas que são relacionados à tecnologia, aos influenciadores, às redes sociais, às notícias falsas, algumas vezes, né, como fatores de criação de perspectivas dos usuários para que eles possam consumir ou até adquirir crenças, né? Então, eu selecionei aqui 5 possíveis temas. O primeiro deles é o papel dos influenciadores na deflagração de ideais irreais e as consequências desse fenômeno. Todo mundo aqui já viu aqueles vídeos patrocinados de pessoas que falam assim: quem me seguir eu dou R$ 200 no Pix, quem me seguir eu dou R$ 100 no Pix, né? Tem esses vídeos que são extremos, né? São exemplos até caricatos, mas tem outros de influência mais sutil, por assim dizer. Né? A gente vai conversar um pouco sobre temas dessa natureza. O segundo tema que eu escolhi é o fenômeno do consumismo, estimulado pelo vício em tecnologia dos jovens, né? Então, como o jovem é viciado em tecnologia, ele começa a acreditar não em tudo que ele vê, mas ele é bastante suscetível a acreditar naquilo que propõem influenciadores digitais ou pessoas que eles admiram, páginas que eles admiram na internet. A gente vai falar um pouquinho sobre formas de contextualizar, sobre formas de aprofundar aí uma argumentação bacana sobre isso. O terceiro é a dependência tecnológica dos jovens e o aumento do consumismo no Brasil. Falando um pouco sobre essa questão da utilização excessiva, né? Também relacionado ao universo dessas palavras-chave escolhidas. O quarto é sobre as notícias falsas nas redes sociais e sua influência sobre o consumo na sociedade. Muitas pessoas criam imagens fictícias e reais a partir do consumo de um produto, né? Seja uma maquiagem que vai deixar você mais bonito, seja um alimento que vai deixar você mais saudável, seja uma roupa que vai deixar você mais estiloso e popular. Isso incide muito fortemente sobre o jovem, que cria aí a sua autoafirmação, cria a sua identidade a partir da forma como ele consome também. O quinto é a criação de padrões comportamentais consumistas. Os padrões de comportamento eles podem ser consumistas ou não. Pode ser o padrão de beleza, o padrão de estilo de vida, de vestuário, de consumo de arte, de cultura, de música, né? A partir das notícias falsas e o papel dos influenciadores digitais nesse fenômeno. Para isso, eu escolhi alguns períodos históricos que podem ser interessantes. Você sabe muito bem que muitas redações que tiram acima de 920 começam aí a redação com um repertório sociocultural. Eu gosto muito de começar com história, filosofia, sociologia, referências culturais, né? Mas você pode utilizar um filme, se você quiser, um documentário. A primeira base que eu escolhi é a terceira revolução industrial, quando vem a internet, né? A internet que chega ao Brasil a partir de 1988, mas ainda poucas pessoas tinham acesso, né? Na década de 90 ainda era muito caro ter o computador, mas a partir de 1995, aí vem as redes sociais, já com um grande papel, porque muitas pessoas aderiram a essas redes sociais. Nessas redes sociais, a gente observa que começa uma pequena revolução. E essa revolução, está ali no tópico abaixo, a gente vai chamar de Web 2.0, quando a comunicação passa a ser colaborativa. Ou seja, o cidadão, o jovem, né, ele deixa de ser passivo na comunicação. Durante a indústria cultural, século XX, a gente tem rádio, televisão, cinema, revista, tudo aquilo que faz com que você seja passivo. Você recebe a informação da televisão e não faz mais nada com isso e acredita, né? Você recebe a informação do rádio. Então, a partir da internet, a gente tem esse conceito de wiki, né? O conceito de comunicação bilateral. Agora, o sujeito é também criador de conteúdo. E com isso nasceram uma série de pessoas que produzem o conteúdo na internet e influenciam e criam padrões também, né? Na década de 50, 60, 70, a gente assistia filmes e tirava os padrões de consumo de lá. Agora a gente tira também da internet, talvez principalmente da internet. A partir de 2005, também é uma base histórica interessante, a gente tem a redução dos impostos e os incentivos do governo ao consumo, à aquisição de computadores. E isso ajudou a popularizar a internet no nosso país também. Hoje em dia, mais de 80% da população brasileira tem acesso à internet, mesmo que esse acesso não seja constante. E em 2016, temos uma base muito expressiva. A gente tem um site chamado Wikileaks, criado pelo australiano Julian Assange, perseguido politicamente, inclusive foi solto esse ano, se eu não me engano. E esse site Wikileaks mostrou notícias falsas como grandes influenciadoras da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. E aí,
o que que acontece? Começa o debate muito forte sobre as crenças e as influências dessas notícias falsas. Sejam por notícias, simplesmente notícias falsas ou crenças falsas, crenças que determinados produtos podem fazer bem à saúde, crenças de que um determinado tênis ele é mais adequado ao consumo do que outros. Tudo isso vai ajudando a criar padrões na mente das pessoas. E agora chegou a hora da gente escolher a nossa tese, né? Normalmente a gente escolhe dois núcleos em que a gente vai destrinchar e aprofundar no desenvolvimento. Você pode falar aí sobre a alienação dos jovens que são suscetíveis a tudo que é sugerido na internet. Então, um argumento aí, um ponto da sua tese pode ser a alienação dos jovens. Você pode falar da precarização do conteudismo do sistema de ensino, do sistema educacional, porque isso não permite a criação do senso crítico e da autonomia intelectual necessária para que a gente resista a essa escravidão mental proposta por esse mercado de influenciadores, pelo marketing digital na internet. O terceiro ponto que eu acho muito importante é a desregulamentação da mídia. Né? Os canais de televisão são muito bem regulados, né? Globo, SBT, Rede TV, Record. Se você colocar uma notícia falsa lá, eles vão ser severamente penalizados, mas na internet as coisas não acontecem desse jeito. Na internet ocorre forte impunidade. Então é um ambiente propício à liberdade de expressão de pessoas. Obviamente, eu não estou falando para você proibir a liberdade de expressão, né? Mas a liberdade de criar fatos irreais, de criar perspectivas irreais. Por exemplo, que determinada vitamina é essencial para o ser humano, sem evidência científica, né? Que determinado produto vai fazer bem para a sua pele. E aí, o que que acontece? O jovem acaba por aderir a esses padrões de maneira pouco crítica, né? Eu separei aqui algumas citações que você pode usar também na sua redação, estão aqui nessa terceira coluna. Ó, a manipulação do conhecimento é a chave para o controle, Michel Foucault. Ou seja, quando você não tem conhecimento, né, que é diferente de informação, quando você não tem conhecimento, você não faz uma curadoria adequada do conteúdo que você recebe. Tem pessoas que fazem vídeo comprando coisa cara no shopping, site da Gucci, né? Site não, na loja da Gucci, né? Tem pessoas que fazem conteúdo dizendo que fornecem Pix para as outras pessoas. Tem pessoas que alugam uma Porsche e sentam e vendem cursos online. E aí, aos poucos, a gente vai vendo aí uma certa precarização dos conteúdos dispostos na internet, muito pouco comprometidos com a verdade e muito mais empenhados em manipular o consumidor. E o cidadão, e muitas vezes o jovem, não tem o crivo necessário, a curadoria, o senso crítico, a possibilidade de resistir a essas proposições, né? Eu lembro muito com meus alunos do Vans Old School, eu penso muito em meus alunos com a arte contemporânea, a música, como que a gente aceita, né? Eles dizem que Luísa Sonza é o legal, então Luísa Sonza é o legal, o Orochi, Cabelinho, TZ da Coronel, e a gente vai ouvindo e consumindo, não só na arte, como no vestuário, como na nossa alimentação, como em quase tudo, né, que a gente tem aí como ideal de felicidade, de coisas legais para a nossa vida. O segundo fala de como a mídia manipula. Não existe opinião pública, existe opinião publicada, né, do Winston Churchill. Bom, isso mostra que as pessoas não têm opinião própria, elas formam a opinião dela a partir do que é publicado na mídia e você pode utilizar disso também para argumentar de uma maneira bastante interessante na sua redação. A dificuldade em formar uma opinião própria. Portanto, se você não tem uma opinião própria, você também é suscetível à manipulação, né? Tudo que as pessoas pensam foi sugerido pelos meios de comunicação. A terceira citação de Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt, a indústria transforma a cultura em mercadoria por meio do entretenimento. Então, é o lifestyle, né? É o seu lifestyle, é o American Way of Life. É você ver um trapper, um rapper dançando ali para você, o clipe legal, a ostentação, essa cultura da ostentação. Você quer ser como aquele rapper. As pessoas querem ser como os grandes personagens da mídia, como os grandes influenciadores. E esse desejo de ser essas pessoas é o que faz com que o jovem se torne consumista, porque ele afirma a identidade dele a partir disso. Depois, o consumidor da indústria cultural torna-se passivo, absorvendo sem questionar o que é apresentado. Humberto Eco. Quando você consome essa cultura,
não tem problema nenhum. Mas a gente se torna passivo e pouco questionador diante do que está sendo imposto a gente. Então, o que Humberto Eco quer dizer é que a gente não questiona, a gente simplesmente aceita e acata. Por isso, talvez que todo mundo use Vans Old School, como eu sempre gosto de brincar. Por isso que talvez todo mundo só goste de trap, né? E todos os outros estilos musicais não sejam tão bem aceitos às vezes um funkzinho, né? Um hip hopzinho pela juventude. O resto é tido como brega, como inadequado, porque as pessoas que eles admiram são cada vez mais rappers e trappers e etc, né? Óbvio que tem uma grande diferença aí do rap pro trap. Apesar de que eu respeito todo. Possíveis propostas de intervenção que você pode fazer. Pode falar de educação política, crítica, educação digital nas escolas, para que os jovens criem uma curadoria mais bacana aí, possam começar a romper um pouco com essa alienação, ter um pouco mais de autonomia intelectual para decidir as influências que vão incidir sobre eles. Outra coisa muito importante, o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação de Publicidade. É imprescindível que existam novas leis, que existam novas formas de regulamentar esse monte de publicidade, esse monte de propaganda que é feito para os jovens. Então a gente precisa controlar um pouquinho isso, né? Mas só regular, não é limitar a liberdade de expressão nem nada do tipo. Então aí temos um ponto importante também, e o poder legislativo pode limitar, né, essa publicidade na internet por meio de novas leis. A grande questão aqui sobre fake news ou PL das fake news, se a internet deve ser regulamentada ou não, você pode formar a sua própria opinião. É claro que é proibido difamar, caluniar e criar falso testemunho sobre as pessoas, e isso precisa ser fiscalizado na internet também. Eu não sei se o papel da regulamentação aqui ou da mídia é justamente de intervir sobre a liberdade das pessoas, mas sim criar mais consciência nos jovens, né? A gente precisa pensar aqui em uma criação de consciência, de senso crítico, para que o jovem possa resistir a essa manipulação. Principalmente porque isso gera seres humanos consumistas, seres pouco conscientes, alienados politicamente e muitas vezes passivos diante de tanta propaganda, diante de tanta influência midiática. Beleza? É isso aí. Espero ter ajudado. Um beijo, um queijo e até a próxima.